Existe um erro que quase todo mundo comete quando é atacado. Um erro que parece inteligente, parece justo, parece necessário. Segundo Nicolau Maquiavel, esse erro revela fraqueza, porque no momento em que você tenta se explicar, você já perdeu o controle da situação. Agora imagine uma situação simples. Alguém te acusa em uma reunião. Ele fala: "Você sempre faz isso errado." A reação automática seria se defender. Eu falo: "Não, você está entendendo errado. Eu fiz assim porque..." E nesse momento algo invisível acontece. Você acabou de aceitar o papel de quem precisa se justificar. Você entrou no jogo dele. E quanto mais você explica, mais o jogo continua, porque cada explicação cria uma nova brecha para o ataque. Neste vídeo, você vai entender uma das estratégias psicológicas mais poderosas descritas por Maquiavel. Você vai descobrir por que se defender pode destruir sua autoridade, como usar o silêncio como arma psicológica e como transformar um ataque direto em uma armadilha para quem tentou te derrubar. Quem acusa passa a comandar o jogo, e quem se defende começa a implorar por aprovação. Mas existe uma estratégia muito mais poderosa, uma estratégia usada por líderes, estrategistas e pessoas que sabem manter o controle, mesmo sob ataque. Uma técnica tão desconcertante que muitas vezes faz o próprio agressor recuar. E é exatamente aí que o jogo começa a virar. Porque depois que você entender isso, vai começar a perceber um jogo invisível acontecendo em reuniões, discussões, redes sociais e até dentro de relacionamentos. Imagine a cena. Alguém faz uma acusação contra você. Pode ser no trabalho, pode ser entre amigos, ou até dentro da sua própria casa. "Você sempre faz isso. Você está errado. Todo mundo sabe disso." Imediatamente o seu cérebro entra em modo de defesa. Você explica. Você argumenta. Você tenta provar que a pessoa está errada. Mas enquanto você fala, algo estranho acontece. As pessoas começam a olhar para você como se estivesse tentando se justificar demais. E sem perceber, você acabou confirmando exatamente aquilo que queria negar. Maquiavel entendia uma coisa que poucas pessoas percebem. O poder raramente pertence a quem está certo. O poder pertence a quem controla a percepção. E é por isso que, às vezes, a resposta mais forte que alguém pode dar é não responder. Mas isso não é passividade. Na verdade, é uma estratégia calculada. E no próximo bloco você vai entender por que se defender pode ser o maior erro psicológico em um conflito. E como algumas pessoas usam isso para manipular completamente a situação sem dizer quase nada. Existe uma cena que acontece todos os dias. Em empresas, famílias, grupos de amigos, alguém acusa, alguém se defende. E naquele momento parece que quem fala mais está vencendo. Mas, na verdade, está perdendo. Porque quando você tenta explicar cada detalhe, você está aceitando as regras do jogo do agressor. Você passa a reagir, em vez de conduzir. E segundo Nicolau Maquiavel, quem reage demais entrega o poder. Pense em algo curioso. Quando um rei era acusado de algo na antiguidade, ele raramente se justificava. Ele simplesmente permanecia em silêncio. Observava, esperava e deixava o acusador falar. E nesse momento, a percepção das pessoas começava a mudar. Existe uma força psicológica poderosa no silêncio. Quando alguém te ataca, espera uma reação, espera defesa, espera a explicação. Mas quando essa reação não vem, o cérebro da outra pessoa entra em conflito. Ela começa a preencher o silêncio, começa a duvidar, começa a falar demais. É como um tipo de judô psicológico. Você não bloqueia o ataque. Você deixa a energia vir e a pessoa se desequilibra sozinha. Enquanto isso, você permanece calmo, imóvel, observando. Isso cria algo extremamente poderoso, mistério. E o mistério sempre gera respeito, ou medo. Dois elementos que Maquiavel considerava fundamentais para quem deseja manter autoridade. Mas existe um detalhe importante. O silêncio por si só não é suficiente. Porque se ele for usado da maneira errada, pode parecer fraqueza. E é exatamente aqui que entra a verdadeira estratégia maquiavélica. Uma técnica que faz o ataque do seu adversário se voltar contra ele. Uma forma de inverter completamente o jogo. A seguir,
Você vai descobrir por que tentar provar que você está certo pode destruir sua autoridade. E como pessoas estrategistas, usam uma técnica chamada espelhamento psicológico para transformar acusações em armadilhas invisíveis. Existe um motivo psicológico profundo para que se defender demais destrua a autoridade. E esse motivo tem relação com algo que Nicolau Maquiavel compreendia muito bem. As pessoas não julgam apenas os fatos. Elas julgam a postura. Quando alguém começa a explicar demais, a justificar cada detalhe, a tentar provar que está certo, o cérebro de quem está ouvindo interpreta aquilo de uma forma muito específica: insegurança, fragilidade e, muitas vezes, culpa, mesmo que a pessoa esteja dizendo a verdade. Porque a autoridade raramente se comunica através de longas explicações. A autoridade se comunica através de controle emocional. Agora imagine uma situação simples. Alguém te acusa em uma reunião. Ele fala: Você sempre faz isso errado. A reação automática seria se defender. Eu falo: Não, você está entendendo errado. Eu fiz assim porque... E nesse momento algo invisível acontece. Você acabou de aceitar o papel de quem precisa se justificar. Você entrou no jogo dele. E quanto mais você explica, mais o jogo continua. Porque cada explicação cria uma nova brecha para o ataque. Ele fala: Então explica isso aqui. Você responde novamente: Não, mas veja bem. Percebe o ciclo. O conflito começa a crescer. E quem iniciou o ataque continua no controle. Agora observe como uma pessoa estrategista reage. A acusação acontece. Ele fala: Você só pensa em si mesmo. A maioria das pessoas responderia imediatamente. Mas o estrategista faz algo diferente. Ele faz uma pequena pausa. Olha diretamente para a pessoa. E responde com calma. Eu falo: Interessante você dizer isso. A conversa muda de direção imediatamente. Porque agora a acusação não encontrou resistência. Ela encontrou um espelho. De repente quem acusou precisa sustentar o que disse. Ele fala: Porque você nunca pensa nos outros. Agora o estrategista mantém a calma. Eu falo: Por que você pensa isso? Sem agressividade, sem defesa, sem tensão, apenas devolvendo a energia da acusação. Nesse momento, a dinâmica psicológica muda completamente. Quem estava atacando agora precisa explicar, precisa justificar, precisa sustentar a própria narrativa. E sem perceber, a posição de poder começou a se inverter. Esse é o princípio do que podemos chamar de judô psicológico. Você não bloqueia o ataque. Você usa o movimento do adversário e deixa que ele próprio comece a perder equilíbrio. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Porque quando o espelhamento é feito da forma correta, ele começa a provocar dúvida na mente da outra pessoa. A certeza do ataque começa a enfraquecer. E a pergunta silenciosa aparece: será que eu exagerei? Será que interpretei errado? E quando essa dúvida aparece, o ataque começa a perder força. Mas existe um nível ainda mais avançado dessa estratégia. Um momento em que um simples sorriso ou uma única frase pode desmontar completamente uma acusação. E no próximo bloco, você vai entender como funciona o verdadeiro judô de poder. Uma técnica silenciosa que transforma a energia de qualquer ataque em uma arma contra quem tentou te atingir. Até aqui parece simples. Ficar em silêncio. Não se defender. Espelhar a acusação. Mas é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Porque na teoria isso parece controle, mas na prática é desconfortável. Muito desconfortável. Quando alguém te acusa, o seu instinto não quer estratégia. Ele quer reação. Quer se proteger. Quer provar que está certo. Quer recuperar a própria imagem imediatamente. E esse impulso é o que destrói o jogo. Porque o maior inimigo do poder não é o outro. É a sua própria necessidade de aprovação. Ele fala: Todo mundo percebe isso em você. Nesse momento a pressão aumenta. Não é mais só uma acusação. Agora existe um todo mundo. Existe julgamento social. Existe exposição. E o impulso de se defender fica ainda mais forte. Eu falo: Não, isso não é verdade. Você está generalizando. Pronto. O controle foi perdido novamente. Porque quando você reage emocionalmente, você entrega exatamente o que o outro queria. Uma reação. Agora existe energia no conflito. Existe movimento. Existe desgaste. E quem iniciou o ataque
Continua conduzindo. Mas o estrategista entende algo diferente. Ele sabe que o jogo não está na acusação. Está na reação à acusação. Então, na mesma situação, ele fala: Todo mundo percebe isso em você. existe uma pausa, um silêncio, que gera desconforto. E então vem uma resposta mínima, controlada. Eu falo: todo mundo? Curto, sem emoção, sem defesa, mas carregado de significado. Agora algo muda. Quem acusou precisa sustentar o todo mundo. Precisa provar, precisa explicar. E quanto mais ele tenta explicar, mais ele se expõe, mais ele se contradiz, mais ele perde força. Esse é o ponto onde a tensão psicológica começa a inverter. Porque enquanto uma pessoa está tentando manter o controle emocional, a outra começa a perder, e isso gera um contraste poderoso. Calma contra impulso, controle contra reatividade, presença contra desespero. Mas aqui existe um risco que quase ninguém percebe: o silêncio. Quando mal utilizado, pode parecer fraqueza. Se você abaixa a cabeça, se evita o olhar, se demonstra insegurança, o silêncio deixa de ser poder e vira submissão. E é por isso que essa técnica exige algo mais profundo: presença, postura, controle interno. Porque não é apenas sobre o que você fala ou não fala, é sobre o que você transmite, mesmo em silêncio. Agora imagine essa mesma situação, mas com um detalhe a mais. A pessoa sorri levemente, sem ironia, sem provocação, apenas confiança. Ele fala: Você sempre complica tudo. e a resposta vem simples. Eu falo: talvez. E silêncio. Esse talvez quebra completamente a expectativa. Não existe confronto, não existe defesa, não existe conflito direto, mas também não existe submissão. Existe controle, e isso desarma, confunde, desestabiliza, porque o agressor perde o ponto de apoio. Ele não encontra resistência, nem domínio. E sem esse ponto de apoio, o ataque começa a cair sozinho. Mas existe um momento específico onde essa estratégia atinge o nível mais alto. Um momento em que você não apenas neutraliza o ataque, mas redireciona completamente a percepção das pessoas ao seu redor. E no próximo bloco você vai entender a virada do jogo. O ponto onde o silêncio, o espelhamento e o controle emocional se transformam em algo ainda mais poderoso. Existe um momento muito específico em qualquer confronto, em que tudo muda. Não é quando você responde melhor, não é quando você vence no argumento. É quando a percepção das pessoas muda. E é exatamente isso que Nicolau Maquiavel entendia. O poder não está no que é dito, está em como você é percebido. Até aqui você aprendeu a não se defender, a usar o silêncio, a espelhar a sua acusação. Mas a virada acontece quando você começa a fazer algo a mais. Você começa a conduzir a narrativa, sem parecer que está conduzindo. Imagine a mesma situação. A acusação vem. Ele fala: Você nunca assume seus erros. antes você reagiria. Agora, não. Você observa, respira e responde com precisão. Eu falo: você acha isso mesmo? Perceba o que aconteceu. Você não negou. Você não confrontou. Você não se justificou. Você puxou a pessoa para dentro da própria afirmação. Agora ela precisa se posicionar. Ele fala: Acho sim. e então vem a virada. Sem pressa, sem emoção, sem necessidade de provar nada. Eu falo: então me mostra um exemplo. Simples, direto e extremamente estratégico, porque agora o jogo mudou completamente. Antes, você estava sendo julgado. Agora, você está conduzindo. A pessoa precisa trazer fatos, precisa lembrar, precisa sustentar. E na maioria das vezes, ela não consegue, ou traz exemplos fracos, ou se perde na explicação, ou começa a se contradizer. E é nesse momento que algo poderoso acontece. As pessoas ao redor começam a perceber. Quem parecia confiante começa a vacilar. Quem estava sendo acusado permanece estável. E essa diferença cria autoridade. Mas a virada não está só nisso. Existe um nível ainda mais refinado. Um nível onde você não apenas conduz a conversa, mas redefine completamente o significado da situação. Ele fala: Você é difícil de lidar. antes, isso seria uma crítica. Agora, vira oportunidade. Eu falo:
Depende. Para quem não gosta de clareza, talvez. Percebe? A acusação foi ressignificada. O que era negativo se transforma em posicionamento. Você não negou. Você não se defendeu. Você redefiniu o contexto. E isso é extremamente poderoso. Porque agora quem está ouvindo não vê mais você como alguém acuado. Vê como alguém que tem controle, clareza, presença. E isso muda tudo. Porque no final, as pessoas não seguem quem está certo. Elas seguem quem demonstra segurança. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa virada. Um ponto silencioso, quase invisível. Quando você para de tentar vencer a discussão e começa a controlar o ambiente. O ritmo da conversa diminui. As respostas ficam mais curtas. Os silêncios ficam mais presentes. E quem não está preparado para isso, fala demais, se expõe, se entrega, e sem perceber, se enfraquece. Agora o ataque não só foi neutralizado, ele foi revertido, transformado, absorvido. Mas existe uma última peça nesse jogo. Uma peça que define se você será respeitado ou apenas tolerado, porque controlar o momento é importante. Mas sustentar isso ao longo do tempo é o que constrói verdadeiro poder. E no próximo bloco, você vai entender como aplicar isso na vida real. Em reuniões, relacionamentos e situações onde você não pode errar. Porque saber a técnica é uma coisa, mas viver isso é o que realmente muda o jogo. No final, tudo se resume a uma única pergunta. Quem está no controle? Porque a maioria das pessoas acredita que poder está em falar melhor, argumentar melhor, provar que está certo. Mas Nicolau Maquiavel enxergava diferente. Para ele, o verdadeiro poder está em não precisar provar nada. Está em manter a calma. Observe quando o outro reage, porque quem controla a si mesmo automaticamente começa a controlar o ambiente. Pense em todas as situações que você viveu. Discussões, conflitos, momentos em que você tentou explicar, convencer, se defender. Quantas vezes isso realmente funcionou? Quantas vezes só piorou? Agora imagine essas mesmas situações, mas com uma diferença. Você não reage imediatamente. Você não se explica. Você não entra no jogo emocional. Você observa, respira e escolhe cada palavra. Ou escolhe não dizer nada. Ele fala: Você não vai responder? Existe uma pausa. E então, com total controle, eu falo: Não preciso. Essa é a diferença. Não é sobre vencer a discussão. É sobre não precisar vencê-la. Porque quando você chega nesse nível, algo muda dentro de você. A necessidade de aprovação diminui. A ansiedade de se justificar desaparece. E no lugar disso, surge presença, segurança, controle. E as pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar, porque existe algo silencioso que comunica mais do que qualquer argumento. Postura, olhar, calma. E isso gera duas reações inevitáveis. Ou respeito, ou desconforto, mas nunca mais indiferença. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Você não está tentando ser compreendido por todos. Você está se tornando alguém que não pode ser facilmente abalado. Alguém que não entra em qualquer jogo. Alguém que escolhe quando agir e quando simplesmente observar. Porque, no fim, o poder não está em reagir. Está em escolher quando não reagir. E quando você entende isso, você deixa de ser controlado pelas situações e começa finalmente a controlar o jogo. E agora você começa a perceber algo. O jogo nunca foi sobre quem fala melhor. Nunca foi sobre quem tem mais argumentos. Sempre foi sobre quem consegue manter o controle quando todos os outros perdem. E a partir de agora, toda vez que alguém te atacar, você vai ter duas escolhas: reagir ou observar. Se defender ou conduzir. Entrar no jogo ou simplesmente mudar as regras. Porque o que você aprendeu aqui não é só sobre conflito, é sobre comportamento humano. É sobre entender o que as pessoas fazem quando estão inseguras, pressionadas ou tentando dominar uma situação. E no próximo vídeo, a gente vai aprofundar ainda mais nisso. Você vai entender como identificar pessoas manipuladoras antes mesmo delas agirem. E, principalmente, como perceber sinais sutis de controle psicológico que passam despercebidos pela maioria. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga conflitos, então o próximo vai mudar a forma como você enxerga as pessoas.
E quando isso acontecer, você não vai mais ver o mundo da mesma forma. No fim, o que você aprendeu aqui não é apenas uma técnica, é uma mudança de postura. Você percebeu que se defender nem sempre é força, que o silêncio pode ser mais estratégico do que qualquer argumento, e que o verdadeiro controle começa quando você domina a própria reação. Isso não é sobre vencer discussões, é sobre não ser controlado por elas. E quando você entende isso, você deixa de reagir ao mundo e começa a observar com clareza o jogo que sempre esteve acontecendo.